Amanhã, 16 de julho, é feriado no Recife, dia de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da cidade. Uma devoção que começou na cidade no século XVII. Ela está ali, no alto, como uma guardiã da fé, da devoção, guardiã do recifense. A reverência à Nossa Senhora do Carmo se revela ainda na fachada da Basílica do centro da cidade. É uma imagem feita em pedra da santa, carregando no colo o menino Jesus e exibindo o escapulário, símbolo de proteção. Ela apresenta tudo para mim, que ela foi minha protetora, ela me curou de câncer, tudo isso, e eu tenho aqui minha devoção todo ano, está aqui com ela, eu não deixo ela. Tudo que eu peço, ela sempre consigo, uma fé que eu tenho. A tradição carmelita chegou ao Brasil em 1580. Vindos de Portugal, os frades fundaram em Olinda, na Praça do Carmo, o primeiro convento da ordem nas Américas. Aqui em Recife, depois da expulsão dos holandeses, que é 1654, é que os carmelitas podem vir para cá, não é? Vocês sabem que os holandeses, eles eram protestantes, né? E a maior parte do governo Maurício Nassau, ele concedeu a liberdade religiosa, mas, no entanto, não podia religiosos se estabelecerem na vila de Recife. Com a expulsão dos holandeses foi que os grupos de religiosos puderam vir para cá, entre eles os carmelitas. Onde vemos hoje a Basílica do Carmo, na época ficava o Palácio da Boa Vista, de Maurício de Nassau, mas foi entregue aos carmelitas já em ruínas. Em 1685, a igreja começou a ser construída. O início foi pelo altar-mor, um trabalho que dependia de doações da população e durou quase 100 anos. Terminou em 1767. No século XVIII, a ordem estava estabelecida. Tinha 500 frades no Brasil. Mas aí vieram o século XIX e uma lei de Dom Pedro II, que, para atrair movimentos religiosos da Europa, proibiu a entrada de novos carmelitas na ordem, que quase foi extinta. Ficou com 8 frades no país, 2 aqui em Pernambuco. Só quando a monarquia foi superada pela República é que os religiosos puderam trabalhar com liberdade. E aqui foram surpreendidos pela fé do povo. O povo começava e continuava a celebrar Nossa Senhora do Carmo, né? É tanto que aqui no Recife, no final do século XIX, já era comprovada a festa do Carmo. Já existia aonde? Na igreja? Não. Existia na rua, né? O povo se juntava ali na praça, tinha a imagem do altar da igreja, né? Ali em cima da igreja tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo em pedra. O povo festejava aquela santa, fazia festa no pátio. Não demorou muito. Os recifenses escolheram a santa como padroeira da cidade. Fizeram abaixo-assinado, pediram ao Vaticano e assim, desde 1909, no dia 16 de julho, milhares de fiéis tomam as ruas do Recife em procissão. A tradição de fé ganhou um novo capítulo em 1919, a coroação canônica da imagem de Nossa Senhora do Carmo. A Igreja Católica reconheceu a veneração à imagem à santa em Pernambuco. Reconheceu que ela merecia ser chamada de rainha. Para a gente ter ideia de como isso é importante, na época apenas outras 4 imagens no mundo tinham passado pela coroação canônica. A imagem de Nossa Senhora do Carmo no Recife foi a segunda no Brasil e foi um marco na história do Recife. A igreja ficou toda iluminada. Para você ter ideia, tinha lugares no Recife que não tinha iluminação ainda, né? Bairros no Recife. A igreja ficou toda iluminada nessa época, né? Então, a imagem saía em procissão, ia para um determinado lugar, que no caso aqui foi a Faculdade de Direito do Recife, e lá ela foi coroada pelo bispo Dom Sebastião Leme, com a coroa que foi confeccionada com as doações do povo pernambucano. E ele proferiu um discurso, né, a qual ele aclama Nossa Senhora Rainha de Pernambuco, e depois todos os sinos da cidade começam a tocar na mesma hora, né? Solto, uns pombos também são soltos, 21 salvas de tiros, né? E aí começa a banda a tocar o hino da coroação, né? E o povo começa a aclamar, diz as crônicas da época, né? Aclamar com salvas de palmas e gritos. Dizem que
Os trens foram colocados a mais, né, do que tinha na escala. Os carros, né, chamava carros de aluguéis, que eram táxis, né, foram todos alugados. Né, as confeitarias estavam lotadas, venderam todos os lanches. Os chapéus e os sapatos também acabaram, né, venderam acima da média esperada. Quem passa pela Faculdade de Direito hoje pode ver uma placa que poderia estar em melhor estado, que indica que ali foi palco de uma celebração histórica para os católicos. Frei Cristiano Garcia, junto com uma equipe de historiadores, passou os últimos 2 anos estudando a coroação. Eles montaram esta exposição, que está numa sala lá da Basílica do Carmo. E foi com o trabalho de pesquisa que, por exemplo, eles descobriram o significado desta tela, que estava nos corredores da Basílica há anos e precisou ser restaurada. Nela, o pintor e vitralista alemão Henrique Moser retratou o momento em que foi feita a leitura da coroação canônica da imagem de Nossa Senhora do Carmo, dentro da Basílica. Eu, como devoto, que sempre fui de Nossa Senhora do Carmo, eu sabia que existia alguma coisa que impulsionou o povo até hoje, né, a vir todos os anos, no dia 16, lotar a frente da Basílica, né, para isso. Mas aí foi com as pesquisas que a gente descobriu, tem um fundamento tudo isso, tem uma origem, né? E aí tem envolvido a mãos de muitas pessoas que lutaram para que a devoção fosse implantada, né? E que regaram essa semente que foi plantada, né? Para que hoje desse frutos, né? Que é essa devoção que nós temos hoje. Há toda uma programação para festejar os 100 anos da coroação canônica no próximo dia 21 de setembro. Para mim é uma responsabilidade também muito grande por estar à frente de toda essa organização, porque não é somente a festa do Carmo que estamos celebrando, mas é toda uma preparação. Eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, tomei posse dia 21 de janeiro, né, de 2018, e logo fizemos um restauro em 7 meses da imagem principal que fica ali no altar-mor. E foi restaurado tanto ela quanto o altar-mor. Fizemos uma campanha de R$140 mil e conseguimos em 7 meses, para o início do centenário, né, do ano jubilar, que iniciou dia 20 de setembro do ano passado. Os sinos antigos da Torre da Basílica também serão substituídos. Com a ajuda dos fiéis, 5 novos sinos foram comprados por R$138 mil. 2 chegaram, um de 210 e outro de 550 quilos, e já estão sendo usados. Esse laço de amor e dedicação dos católicos à Nossa Senhora do Carmo, com o passar do tempo, só se fortalece e se revela no apoio às ações da Igreja. Para a coroação canônica, as pessoas se uniram para ajudar a produzir peças em ouro. Preciosidades guardadas como um tesouro merece e que a gente mostra em detalhes já já aqui no Bom Dia Pernambuco. E como você vem acompanhando aqui nos nossos telejornais, nós temos mostrado as histórias de devoção e muita fé dos católicos à Nossa Senhora do Carmo. E foram eles quem ajudaram a produzir peças valiosas, feitas de ouro e joias, que adornaram muitos anos atrás a imagem da Santa. Hoje, a imagem que sai às ruas nos dias de procissão é uma imagem menor e com adereços mais simples. Mesmo assim, continua sendo adorada por muita gente. A imagem gigante de Nossa Senhora do Carmo saiu apenas uma única vez do altar-mor da Basílica, no dia 21 de setembro de 1919. Foi aclamada pelo povo durante a coroação canônica. Fiéis que contribuíram para a produção de 2 coroas, 2 escapulários e um cetro para serem colocadas na imagem da Santa e do Menino Jesus durante a celebração. Foi a campanha do ouro, que começou em 1916. Então as pessoas iam lá, pegavam, tinham uma joia, assinavam, né, um termo, se fosse, né, uma joia de maior valor, entregava ao comitê central da festa ou aos frades carmelitas, né, e ia colocando nessa urna o nome das pessoas que contribuíram, né, para essa confecção, a fabricação da coroa de ouro.
As peças foram usadas na imagem até 1936 e depois na comemoração dos 25 anos da coroação. As joias foram guardadas na época pela Igreja Católica. A coroa feita para Nossa Senhora do Carmo recebeu 3,2 kg de ouro 18 quilates e tinha 60 centímetros de altura. Foi ornada por 257 brilhantes, 31 safiras, 16 esmeraldas, 19 rubis e 49 pérolas, uma preciosidade. No topo, um divino Espírito Santo se destaca. Correntes sustentam 4 medalhas, onde foram esculpidos os brasões do Papa Bento XV, do arcebispo de Olinda e Recife da época Dom Sebastião Leme, do estado de Pernambuco e da Ordem do Carmo. Uma beleza marcada pela história de devoção e proteção. As pessoas vêm recorrer a ela em preces, né, em pedidos, em agradecimentos. Então essa imagem começou a representar muito, né, para o povo pernambucano. É tanto que em 1936 houve uma revolução aqui em Pernambuco e a igreja estava sendo ameaçada de ser invadida, né, pela revolução. Os frades, com medo, né, cortaram um pedaço da coroa porque foram esconder num cofre onde a coroa não dava completa. Então partiram um pedaço e ficaram com medo de invadir a igreja, né, e danificar a imagem, alguma coisa. Mas, incrível que pareça, o povo ficou aqui na frente, né? Enquanto estava tendo a guerra aí na frente da igreja, então o povo não deixou invadir em nem um minuto a igreja. A coroa do Menino Jesus foi feita em tamanho menor, também em ouro e com 58 brilhantes, 29 pérolas, 13 rubis, 9 esmeraldas e 6 safiras. As 2 coroas foram abençoadas na manhã do dia 21 de setembro de 1919 pelo arcebispo primaz do Brasil, Dom Jerônimo Tomé, no altar-mor da Igreja do Carmo. No conjunto de joias ainda estavam o cetro, feito de prata maciça, dourada, com 4 rubis no centro e 27 brilhantes, e ainda os escapulários, de ouro em alto relevo. O da imagem da santa recebeu um monograma de Maria e o escudo carmelita, cuidadosamente esculpidos, cravejado com 6 diamantes. No escapulário do Menino Jesus, do mesmo tamanho, foram esculpidos o monograma de Jesus e o escudo carmelita, que também recebeu 6 diamantes. Os frades já usavam o escapulário desde a Idade Média, mas no momento de crise, no século XIII, a ordem passando por uma dificuldade, então o prior geral, né, da época pede a intercessão a Nossa Senhora do Carmo. E em sonho ela aparece entregando essa veste, né, dizendo que todos aqueles que usassem a veste seriam salvos, né, do fogo do purgatório. Então, de repente, o escapulário que os frades usavam como avental tomou outro sentido, o sentido religioso. Com a ordem quase extinta nesse período, então, graças ao escapulário, ela começa a crescer, né? Várias pessoas começam a entrar, né, na Europa e abre-se convento em praticamente todos os países da Europa. Em 1950, a Ordem Carmelita comemorou os 700 anos do escapulário. Uma imagem menor da santa foi produzida para percorrer o Brasil em peregrinação. Por onde passou, recebeu presentes numa demonstração de fé. E em 1951, voltou aqui para a Basílica. E é essa a imagem, com adereços simples, a imagem peregrina, que a gente vê todo 16 de julho percorrendo as ruas do Recife em procissão. Foi feito um acordo com a FAB, né, os aviões da Força Aérea Nacional, e com a Marinha, onde a imagem percorreu as cidades, ou pelo avião, né, da aeronáutica, ou pelos navios da Marinha, né, e acompanhada sempre pelos frades carmelitas. E onde a imagem chegava, era recebida com um grande número de pessoas, nas principais capitais, né, era uma multidão que esperava. E essa multidão confeccionava joias, né, alguns presentes para doar a imagem, né? Tanto que nós hoje temos um acervo, né, um pequeno acervo de joias que foram doadas por essas pessoas, né, a imagem peregrina. Há lembranças de católicos da Paraíba, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, colares com pingentes em formato de coração,
joias de ouro e pedras preciosas. Um acervo valioso que ultrapassa gerações e se renova. Um acervo de gratidão.